Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. Meu nome é Mariana e eu sou estudante do curso de Letras na Universidade de Brasília. E hoje nós vamos mergulhar na vida e obra de um dos maiores ícones da literatura brasileira, Ariano Suassuna. Suassuna foi um escritor dramaturgo e professor que dedicou a sua vida a promover e valorizar a cultura nordestina, levando-a a um patamar de destaque na literatura nacional. Ao longo desta aula, abordarei aspectos como sua biografia, o movimento literário que ele ajudou a fundar, suas principais obras e a importância do seu legado para a literatura e para a cultura brasileira. Vamos começar? Breve biografia de Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna nasceu no dia 16 de junho de 1927 em João Pessoa, na Paraíba. Ele veio de uma família tradicional da política paraibana. Seu pai, João Suassuna, foi presidente do estado da Paraíba. No entanto, sua infância foi marcada por uma tragédia. Em 1930, durante a Revolução de 1930, seu pai foi assassinado por questões políticas e a família de Ariano se mudou para Taperoá, no interior do estado, para fugir do clima de violência. Foi em Taperoá que Ariano Suassuna teve seu primeiro contato com a cultura popular nordestina, que marcou profundamente. Ele se apaixonou pela literatura de cordel, pelo teatro de mamulengo, pelas histórias contadas ao redor da fogueira. Essas influências moldaram toda a sua obra literária. Em 1942, Suassuna mudou-se para Recife, onde estudou Direito e Filosofia. Embora tenha trabalhado por um tempo como advogado, sua paixão sempre foi a escrita e teatro. Ainda jovem, começou a escrever peças de teatro, sendo O Alto da Compadecida, de 1955, a que o professor mais se notabilizou. Ao longo de sua vida, ele conciliou sua produção literária com a carreira de professor, sendo uma figura carismática e inesquecível dentro das salas de aula. Ele faleceu em 23 de julho de 2014, mas seu legado permanece vivo e vibrante da cultura brasileira. Escola Literária, Movimento Armorial. Ariano Suassuna é o grande nome por trás do movimento armorial, um movimento artístico cultural que ele fundou em 1970. Bem, o objetivo do movimento armorial era criar uma arte erudita a partir de elementos populares da cultura nordestina, integrando diversas formas de expressão artística, como a literatura, a música, as artes plásticas e o teatro. Mas o que significa arte armorial? A palavra vem do termo armoria, que está relacionada a brasões, símbolos, linhagens nobres. Para Suassuna, o Nordeste brasileiro tinha sua própria nobreza, sua própria herança cultural, que deveria ser reconhecida e celebrada. Ele acreditava que era possível unir a simplicidade da cultura com a sofisticação da arte erudita, criando algo novo e único. O movimento armorial foi uma resposta à crescente massificação cultural no Brasil, especialmente com a influência da cultura da massa americana, que começava a dominar o mercado cultural. Assim, Suassuna queria mostrar que o Brasil, especialmente o Nordeste, tinha uma identidade própria, que não precisava ser importada. Para ele, a arte deveria ser uma ferramenta de resistência cultural, algo que protegesse as tradições locais.
mas sem ignorar a possibilidade de resistência cultural, algo que protegesse as tradições locais, mas sem ignorar a possibilidade de um diálogo com o mundo. Esse movimento influenciou a literatura, a música e até mesmo o cinema brasileiro. Obras como O Alto da Compadecida e A Pedra do Reino são exemplos claros dessa fusão entre o popular e o erudito. Além disso, artistas de diversas áreas, como o compositor Antônio Nóbrega, seguiram as ideias de Suassuna, criando obras que dialogam com o espírito armorial. Suas principais obras. Bem, a obra de Ariano Suassuna é vasta e multifacetada, mas algumas delas se destacam por seu impacto e originalidade. Vamos começar com o Alto da Compadecida. Bem, essa peça, escrita em 1955, é uma comédia que passa no sertão nordestino e mistura elementos do cordel, da comédia popular e do teatro religioso. Os personagens centrais, João Grilo e Chicó, são dois pobres nordestinos que passam por uma série de aventuras envolvendo enganações e milagres. A peça culmina em um julgamento no além, onde Nossa Senhora intercede pelos pecadores. O Alto da Compadecida foi um sucesso imediato e foi adaptado várias vezes, inclusive para a televisão e para o cinema. A forma como Suassuna conseguiu unir o humor com a crítica social fez dessa obra um marco na dramaturgia brasileira. Ele não apenas diverte, mas também faz uma reflexão profunda sobre fé, justiça e condição humana, especialmente no contexto nordestino. Outra obra central de Suassuna é A Pedra do Reino, um romance publicado em 1971. Este livro é uma verdadeira epopeia brasileira e nordestina, cheia de simbolismo e referências culturais. A narrativa é complexa e mistura elementos históricos, míticos e fantásticos para contar a história de uma monarquia imaginária do sertão. O protagonista, Quaderna, é um anti-herói que tenta, a seu modo, encontrar um sentido em um mundo de injustiças e lutas. Suassuna também escreveu várias outras peças de teatro, romances, ensaios, manifestos. Em todas as suas obras, podemos ver a presença constante da cultura popular nordestina, a qual ele tratava com respeito e reverência, elevando-a a um nível da grande arte. Bem, e que relevância Ariano Suassuna trouxe para a literatura brasileira? Bem, Ariano Suassuna não foi apenas um grande escritor, mas também um verdadeiro defensor da cultura brasileira, especialmente a nordestina. Sua importância vai muito além de suas obras literárias. Ele foi um intelectual que lutou para que a cultura popular do Nordeste fosse valorizada e respeitada no cenário nacional. Um dos principais legados de Suassuna foi mostrar que a literatura brasileira não precisava imitar modelos estrangeiros para ser relevante. Ele acreditava que a verdadeira força da nossa literatura estava nas tradições populares, nas histórias contadas pelo povo, nas manifestações culturais. E ao fundar o movimento armorial, ele deu um passo importante na valorização dessas tradições, integrando-as ao universo erudito de uma forma que nunca havia sido feita antes. Além disso, Suassuna teve uma influência enorme sobre as diversas áreas da arte brasileira. O teatro armorial, por exemplo, é uma herança direta dessas ideias e continua a ser explorado por grupos teatrais em todo o país. A música armorial também ganhou destaque,
com artistas como Antônio Nóbrega, incorporando elementos da cultura popular nordestina em suas composições. E Suassuna também foi uma figura pública extremamente carismática. Suas aulas e palestras, sempre repletas de humor e sabedoria, eram verdadeiros eventos culturais. Ele tinha uma capacidade única de, de comunicar ideias de forma clara, envolvente, com humor, conquistando tanto